Bom dia, turma! Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. E em língua portuguesa, nós iremos realizar atividades de separação de sílaba na escrita. Nós vamos responder questões da página 73 até a página 76. Olha só, observe o fim das linhas nesse trecho do Diário da Julieta. Então, aqui, olha só, no finalzinho, nós temos essas marcações em amarelo. Veja onde estão as marcas laranja, sobre o espaço que sobra no fim de cada linha. Aqui no final de cada linha sobrou um espaçozinho aqui e foi marcado. Se Julieta quisesse escrever até o fim da linha, poderia ter optado por separar as sílabas das palavras assim. Então, aqui está a mesma página, só escrita de maneira diferente. Então, olha só, ela começou a escrever do jeito que ela queria. Quando ela chegou aqui, ela queria falar que o gato estava enroladinho nos meus cabelos. Não deu para escrever cabelos completo. Então, olha só o que foi que a Julieta fez. Separou a palavra. Cabe, o tracinho, e na linha de baixo, los, para ficar quentinho. E do mesmo jeito, ela continuou separando as palavras que não cabiam inteiras na linha. Ela usou a separação de sílaba para poder escrever parte da palavra em uma linha, parte da palavra em outra linha. Então, vejam. A partição de palavras é indicada com um hífen no final da linha, colocando depois da sílaba que for separada. Então, o restante da palavra vai para o início da linha seguinte. Então, isso aí a gente já fez bastante na cópia dos nossos textos. Então, lembrando-se do que nós estudamos, né, na unidade anterior, sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Então, primeira regra, pronuncie a palavra de forma natural para perceber em quantas sílabas ela se divide. Então, agora nós vamos para a atividade. O número 1 está pedindo que você separe as sílabas de algumas palavras, né, do trecho do Diário da Julieta, para exercitar. Então, aqui nós temos a palavra cabelos. Então, como a dica mesmo diz, primeiro pronuncie a palavra de forma natural. Cabelos. E aí a gente viu quantos sons nós emitimos ao pronunciar essa palavra. Então, olha só. Cabelos. Foram emitidos 3 sons. Então, nós vamos separar essa palavra em 3 sílabas. K, tracinho, B, tracinho, los. E do mesmo jeito, vocês vão separar Gostava e Romeu, nessas linhas aqui. Número 2. Veja as possíveis separações da palavra cabelos no fim de uma linha. Então, aqui nós temos 3 formas de separar cabelos. Então, olha só, aqui, veja que cabelo terminou antes do final da linha, então não precisou separar. Aqui, olha só, foi iniciado o cabelo lá no finalzinho da linha. Então, olha só como se separou. K, tracinho, e na linha de baixo, belos. Nesse outro exemplo, teve um espaço maior. KB, aí tracinho, los. Aqui é só uma maneira de demonstrar a vocês as diversas formas que a gente pode separar uma palavra no final das linhas. Então, agora faça o mesmo com as palavras a seguir. Escreva todas as possibilidades de separação. Então, do mesmo jeito que aqui apresentou várias possibilidades, vocês também vão escrever várias possibilidades aqui, com a palavra gostava, com a palavra Romeu, com a palavra descobrimento e com a palavra personagens. Então, por exemplo, aqui, olha, gostava, eu vou seguir o exemplo daqui, né? Gostava, teve espaço, não precisou de separação. Mas eu poderia botar tracinho, e na linha de baixo, tava.
É uma maneira de separar. Outra maneira que foi demonstrada aqui. Gosta, tracinho, vá. Outra maneira de separar, gostava. Então, do mesmo jeito, vocês vão separar Romeu, descobrimento e personagens. Alguns casos de separação de sílaba que seguem regras especiais na escrita. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, aqui, olha, vamos ler e observar algumas palavras que já estão separadas, como se estivessem no final de cada linha, tá vendo? Então, nós temos gatinho, disse, companheiríssimo, descida, escrita, palha, beterraba, implicante, aquarela. Então, aqui são algumas palavras e vocês vejam que elas possuem algumas regras, tá bom? E quais são essas regras? Nós vamos ver aqui nesta tabela. Então, aqui está dizendo que não se separam CH, LH, NH, GU e QU. Então, vocês viram que o NH não ficou separado, ele tem que estar numa sílaba só. Olha aqui. O que mais? GU. Aqui, não se separam os encontros de consoantes com L e com R. Aqui, ó, BL, CL, FL, GL, PL e TL não se separam. BR, CR, DR, FR, GR, PR também não se separam. Vamos ver quais são os exemplos desse aqui, olha. Em escrita, olha, CR, tá todo numa sílaba só, não se separou. Porém, separam-se as letras SR, RR, SC, S cedilha e XC. Então, aqui nós podemos ver como a palavra decida, o S e o C tem que ficar separado. Disse, os dois S's separados. Beterraba, os dois R's separados. Escrita, SC separados. Então, aqui vocês vão escrever, né, nas linhas aqui da segunda coluna, as palavras com as regras que foram ditas. Então, nós vamos ver aqui nessas palavras, aqui combinam com cada regra. Então, palavras com LH, CH, NH, GU e QU. Ache algum exemplo desse aqui e escrevam aqui separando as sílabas. Por exemplo, gatinho, entra nessa regra aqui, ó, de gatinho. Então, como é que vocês vão escrever? Gá, tracinho, ti, tracinho, nhó. É assim que vocês vão dar o exemplo. Então, tem mais alguma com esse exemplo aqui? Achem e escrevam aqui, vírgula e a outra palavra. Do mesmo jeito, vocês vão procurar aqui, entre essas palavras, alguma que se encaixem nessa regra aqui. E aqui do lado, as que se encaixam nessa regra. Sempre colocando as palavras, separando as sílabas. Número 4. Para exercitar mais um pouco o que você estudou, separe as sílabas das palavras a seguir de diversas formas quanto possível. Então, aqui vocês vão separar essas palavras utilizando essa regrinha aqui, olha. Vários tipos de separação. E para finalizar, vocês também vão separar essas palavras aqui de várias formas diferentes. Vejam que vocês têm que colocar elas no final de cada linha para poder utilizar o hífen e fazer a separação. Agora, olha só, aqui no final